Não sei. Eu sei que a gente, acho que no ano que vem vai ter uma surpresinha aí, parece. De, como chama isso? Acho que tem a tempestade solar vindo também, né? Eu Está previsto? não vi sobre isso astrologicamente falando. Fê, tem muitos mistérios envolvendo o Mercúrio retrógrado, muita coisa que vende. Infelizmente, a desgraça vende, né? Desculpa a expressão. Mas Sim. Mercúrio mexe na comunicação, mexe no trânsito, mexe na internet. Então, ele está quase. Eu realmente não olhei o mapa de hoje. Se ele já não está, ele está quase retrógrado. Já entramos no que a gente chama de sombra da retrogradação, que é uma época de revisão e pode ter mexido com a nossa live. Acontece. Então, você sabe que eu demorei um tempo para entender esse negócio de retrógrado. Eu consegui entender isso uma vez que eu vi um negócio no Discovery mostrando uma coisa que tinha super antiga, que encontraram na água, uma máquina que fazia esses movimentos do Sol, da Lua. Cada vez que você rodava a máquina e ela funcionava e tudo tinha o seu tempo, o seu horário, né? E aí dá essa impressão do retrógrado, né? O objeto está se movendo para trás, né? Como se estivesse voltando, né? Isso, é uma sensação, mas não é que ele está voltando, é a gente que tem essa impressão, realmente. Isso. Tem porque a gente olha o céu, né? Isso. E aí o planeta está mais próximo da gente, né? Então aí a gente sente que ele está voltando, quando na verdade a gente se aproximou dele. Então a energia fica mais intensa. Tá. E é interessante porque essa noção as pessoas não têm da origem desse conhecimento, dessa sabedoria. Porque tem uma coisa que as pessoas fazem no senso comum, que é realmente dizer assim, não, escreve qualquer coisa que isso aí tudo é bobagem. E aí põe o próprio pessoal do jornal, às vezes, é quem faz esse negócio da previsão como chama isso, dos signos, né? Do que deve fazer e tal. Próximo. Então, por outro lado, tem uma coisa que é milenar, assim. E eu não entendo por que se desvaloriza tanto, sendo que toda a nossa questão de fé é uma questão de nós olharmos para o céu e ver as coisas como estão, mas do nosso ponto de vista. Né? E essa ciência da astrologia, ela nos joga, vamos dizer, para o espaço, nos coloca em comunhão, não sei se é bem isso que é o nome, mas pelo menos em comunicação com esses outros astros e toda essa questão do magnetismo que influencia, né? Porque tudo isso mexe com o nosso corpo, com os nossos líquidos, né? Não é à toa que o ciclo é o ciclo menstrual, é o ciclo da Lua, né? E que todos esses objetos em movimento, tudo isso nos influencia de alguma forma. Sim. Não mágico. Oi? E não de uma forma mágica. Não, assim, eu acredito que é mágico, porque a astrologia para mim é mágica. Quando a gente vê que ela realmente funciona, que aquilo faz sentido. O meu professor de astrologia, ele brinca muito com a gente. Tá vendo, gente? Funciona? Olha só. Mas tem todo um estudo por trás disso. E realmente não é uma mágica. É um estudo e é um entendimento da natureza. O que muda é que, vamos supor, eu astróloga, enquanto eu olho para o céu, eu olho e falo, nossa, Mercúrio está em tal posição. A Lua está em tal posição. Isso traz tal e tal influência para a gente. É com base em muito estudo. É com base em muito conhecimento que vem de lá de muito, muito, muito de trás. As guerras
na Idade Média, antes disso, eram feitas com astrólogos, eles eram chamados, só que esse conhecimento estava onde? Estava com os senhores feudais, estavam com os reis, com os papas, e a partir daí isso foi passando para a classe mais baixa. Mas já era um conhecimento que eles tinham desde muito tempo, tanto que assim, se você pegar astrólogos muito antigos, eles nem tinham Plutão, Urano, Netuno, porque eles não conheciam, eles iam até Saturno, se não me engano. A Fernandinha perguntou, como é que a Lua influencia no dia a dia? Então, a Lua é um planeta rápido. Para a astrologia, a Lua é um planeta, tá? Sol e Lua são planetas na astrologia. E a Lua, no seu mapa astral, ela vai representar a figura da sua mãe e o seu ego, o teu emocional, o teu ID. A Lua, ela fica mais ou menos 2 dias e meio em cada signo, ela é muito, muito rápida. E quando ela passa, vamos por assim, ela está em peixes agora, ela pode fazer uma questão mais emotiva para o dia a dia, ela pode fazer um dia onde nós ficamos mais sensíveis, mas não é só a Lua que a gente vai olhar, porque não adianta nada eu ter uma Lua em peixes, o Marte em Áries retrógrado, brigando com, sei lá, com Mercúrio, não sei aonde, tem que olhar toda uma questão do Sol. Mas a Lua fala geralmente da questão emocional, de como a gente nutre, de como a gente materna. É geralmente isso que a Lua vai impactar. Ficou claro, amor? Porque a Lua mexe com todos os nossos aspectos corporais, porque ela tem a ver com a água. O magnetismo da Lua mexe com as marés, mexe com todo esse fluxo de vida que está dentro da gente, né? Isso é muito legal. Ele é perceptível no ponto de vista da ciência também, né? Da ciência, essa ciência, porque a ciência tem uma coisa ela tirou da gente isso que a gente tinha de magia, encantamento, e participar através de como as coisas influenciam a gente, né? A gente entender esse planeta como um ser vivo, né? Que interage com os outros magnetismos, né? Porque nós estamos rodando em volta do Sol, né? E a gente parte muito só do nosso jeito de ver, né? Por exemplo, o Mercúrio, ele é bem mais rápido que a gente, o ano dele. Sim. Né? Porém, o dia dele demora, sei lá, 30 ou 60 dias nossos. Então, ele em volta de si, ele roda pouco, mas ele roda muito mais rápido do que o nosso ano, em volta do Sol, né? E isso, e é muito interessante a gente pensar que todas essas coisas em movimento, né, que tornam possíveis, por exemplo, a vida na Terra. A gente tem 2 astros que são escudos para a gente no nosso sistema. Um deles é o Sol e o outro é Júpiter, né? Júpiter, qual é o maior mesmo? É Júpiter, né? Júpiter é o grande, na astrologia, Júpiter é o grande benéfico. Eu acho que é o maior, tenho quase certeza que ele é maior que Saturno, sim, mas eu realmente não vou lembrar. Então, eu sei que ele puxa tudo que é coisa que está vindo, pedra que está vindo na nossa direção, por muito tempo não passa. Ou vai para o Sol, ou Júpiter pega. E a gente não tem noção de como a nossa vida é frágil e de como a gente é poeira cósmica, né? Pensando em si mesmo. Né? Então é legal saber, eu acho que é muito importante, sei lá, falar um pouco. Então eu queria falar um pouco sobre astrologia e eu quero falar um pouco também, por exemplo, radiestesia é aquele do pêndulo, né? Isso. Então, eu tinha uma fisioterapeuta que fazia comigo radiestesia. E eu me sentia muito bem depois. Então, eu queria falar um pouco dessas coisas, que elas têm a ver com o magnetismo, elas têm a ver com a vida na Terra, enfim. A Fernanda já está curando o amor, já. Quer que a gente fale de Vênus.
É que alguém perguntou aqui em cima assim, ó. Deixa eu voltar. O amor está relacionado com o Sol e a Lua? Aí a Fê respondeu embaixo. O amor é Vênus. Fê, peraí, o nome da pessoa que eu não lembro, Lucila. Fê e Ela, Lu. filha, é a tia dela. Tudo bem, Lu? Um beijo para você. É assim, o Sol na astrologia é o que a gente considera o nosso ego, é quem a gente é o nosso eu mais profundo. Então, em que pese eu ser uma pisciana com ascendente em Capricórnio, com lua em Touro, eu continuo sendo uma pisciana. Minha lua vai ser minha expressão emocional. É claro que num relacionamento afetivo, quando a gente pega uma sinastria, que é a técnica adequada para ver um relacionamento, a gente vai analisar Sol, Lua, mas no mapa astral, se a gente vai analisar a questão afetiva, sim, a gente pega Vênus. Mas olha que curiosidade, Fê. Vênus, ela não fala só de amor, ela também ele, né, o planeta Vênus, fala do dinheiro, de como a gente ganha dinheiro, do que a gente considera bom, bonito. É um planeta muito conhecido pela questão afetiva e fala disso sim, como a gente ama, não sei o quê. Também vai falar de sexo, apesar de Marte ser muito mais sexual do que Vênus, mas Vênus também fala de como a gente ganha dinheiro, do nosso financeiro, dos nossos lucros. Consegui responder vocês? Vênus é aquela que é chamada de estrela da manhã, não é? Isso, ela mesma. Ele, né? A gente chama a Vênus por, enfim, mas é ele mesmo. Bom, aí eu quero dar espaço para você falar o que você estava pensando, né? Não, eu acho que a gente E pode vai seguir o responder. fluxo. O que você acha? Deixar a coisa... Também, se alguém mais... Porque a gente tem... eu de verdade queria falar um pouco sobre essa origem e a ligação do cristianismo primitivo com a astrologia. Até pelo fato dos magos e toda essa tradição que indicava que, por exemplo, ia entrar a era de peixes, né, que acabou entrando, que a gente fala que é a era de Cristo e que agora a gente está aguardando a era de Aquários. Uhum. Então, o que são, né, falar um pouco de todas essas coisas que envolvem esse conhecimento e como isso acabou gerando a nossa forma de ver o mundo atualmente, né? Sim, mas aí a gente vai... Claro, os três reis magos, quando seguiram lá a estrela de Natal rumo a encontrar Cristo, eles eram três astrólogos. E é curioso que na astrologia a gente tem uma divergência. Tem uma linha que vai dizer que Jesus era de virgem, até por conta de questões climáticas, e enfim. E outra linha vai dizer que era pisciano, um netuniano perfeito, com todo o mapa voltado para peixes. Aí depende da linha de astrologia que você vê. Mas é um conhecimento que vem desde lá. Desde sempre a humanidade observava o céu. E o quanto isso trazia ou não de impacto para a gente. Mas é aquilo que eu acabei de falar. Era um conhecimento que estava restrito aos mais ricos. E até hoje, se a gente parar um pouquinho para pensar, não são todas as pessoas que têm acesso a um bom astrólogo. Eu falo um astrólogo de carreira, uma pessoa que realmente saiba aquilo que está fazendo. Os mapas são muito caros. Continua sendo uma questão etizada. Apesar do conhecimento ter se expandido, ele continua etizado. Tem uma frase de um cara milionário, do JP Morgan, que ele fala que os milionários não acreditam na astrologia, os bilionários sim. Porque se você observar, você consegue entender o movimento da sociedade com base no que está acontecendo. A gente está seguindo o céu, né? Eu tenho um professor, o professor ele fala uma coisa que eu acho muito interessante a gente pontuar, que tudo que está acontecendo tem um ponto marcado no meu mapa, no seu, no mapa do dia, mas o fato de estar no mapa não quer dizer que vai acontecer. Mas a partir do momento que aconteceu, isso está marcado no teu mapa. Tá. Você sabe que eu queria contar uma história. É uma Claro. história, eu não sei se ela é indiana ou se é chinesa.
Mas, enfim, existia um grande sábio que era um oráculo, que era uma figura que os reis queriam. E ele começou a perceber que quando ele ajudava essas pessoas, muitas pessoas morriam, porque a guerra começava, um monte de gente morria. E ele então resolveu se mandar para o mato e foi se esconder. E quando as pessoas chegavam, quando ele percebia que alguém chegava perto, ele entrava mais no mato. E aí dois rapazes resolveram que iam achar o tal do sábio e entraram na floresta e procuraram por anos e anos, até que um dia conseguiram encontrar o velho, né? O velho já estava mais velho, não conseguiu fugir deles. E ele falou: você precisa falar do nosso futuro, senão a gente te mata. E ele falou: bom, então eu vou dizer. Falou para um deles que ele ia morrer. Dentro de um ano você vai estar morto. E falou para o outro: dentro de um ano você vai ser rei. E eles então voltaram, né? E no fim, o que ia morrer acabou se tornando o prefeito e o rei daquela cidade. E o primeiro acabou se tornando um pária, que ninguém queria mais saber dele. Então, eu acho que é muito interessante essa coisa do oráculo, porque o oráculo, nessa história, o oráculo serviu para que eles mudassem, né? E não só como se as coisas fossem um fatalismo. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Para não entrar, não é porque está escrito que vai acontecer, né? Mas e a gente não está condenado a uma coisa que a gente não controla, né? Mas os astros nos mostram por onde as coisas vão, para que a gente não fique caminhando no escuro. É isso ou eu estou enganado? Concordo, existem coisas, por exemplo, assim, eu vou trazer o exemplo do filho de uma amiga minha, tá? Ele nasceu agora no dia 31 de dezembro de 2022 e ele nasceu de um parto bem complexo. Eu falei para ela: me dá o mapa dele, deixa eu analisar. E ele tinha lá a marca de Marte, sentado no ascendente dele. Essa é uma das marcas na astrologia de quem teve um sofrimento para nascer. Está marcado no mapa dele. Está ali, realmente aconteceu. Agora, o que você falou é muito pontual. Como que eu vou lidar com essa energia? No meu mapa tem tendências. E isso me dá a escolha de mudar essa consciência. O que a Fê falou, eu sempre falo que o tarô não é uma sentença, é uma perspectiva. E exatamente, assim como o mapa, ele não existem coisas que estão ali, que estão marcadas, que você consegue determinar, mas é muito mais para que você tenha um caminho e com isso você consiga fazer uma mudança. Vamos supor, agora uma das estrelas que está sendo aqui nos meus clientes é a tiragem para o ano de 2024. A gente abre o ano de 2024 inteiro. Ah, meu Deus, estou condenada, não vou arrumar um namorado. Não, cara, agora que você sabe que não tem uma energia, que a energia não está muito boa para isso, como que você muda a tua consciência? Que foi o exemplo que você acabou de dar, deu. Eles mudaram a consciência, não adianta nada eu falar: o cara tá super afim de você, se ligar pro cara e mandar ele pastar. Acabou com o jogo. Como o jogo também não vai escolher e não vai interferir na escolha de ninguém. Nós não somos deuses. O oraculista, o astrólogo, ele não é Deus. E não está na minha mão escolher por ninguém. A gente tem que tomar muito cuidado, e assim, é porque eticamente eu não posso trazer exemplos tão práticos que já aconteceram, mas eu já tive todo e qualquer tipo de pergunta que você imaginar, dos assuntos mais graves possíveis, e que eu me recusei a abrir. Seja um mapa, seja um tarô, seja uma... Eu faria uma mesa para equilibrar a pessoa, porque daí a mesa não vai responder nada. Mas eu já recusei a abrir muitas coisas. Pontos, assim, muito críticos na vida de alguém. Porque eu acho que o tarô não pode... O que a pessoa queria naquele momento era que o tarô escolhesse por ela. E ele não pode fazer isso. Senão a gente não consegue
viver fora de uma perspectiva de que nós estamos, de que existe livre-arbítrio, né? A gente não consegue entender, se a gente pensa que, se a gente não consegue entender como pode ser a vida se eu não decido. Mas Então, ao fim e ao cabo, nós não controlamos nada. Se a gente pensar bem com a cabeça, a gente está nessa bolinha azul, entendeu? Dentro de uma galáxia que tem milhões de outros planetas, dentro de como chama agora, o da galáxia lá, quando tem a galáxia e tem Andrômeda, né? Andrômeda é o quê? faço a menor ideia. Andrômeda é a galáxia que está do lado da nossa. Então, a gente tem milhares de planetas e coisas, assim, e a nossa existência é uma existência de poeira. Né? E a gente se sente super importante, mas não, a gente é frágil. Totalmente. E os planetas se afastando, né? As quatro forças do universo, né? O magnetismo, gravidade, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Então, tudo isso está interferindo com a gente, com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Né? É tudo junto, não tem uma coisa que acontece separada das outras. Né? E tudo envolve não só a gente, mas todo o universo. Não, então, eu acho que é isso. Eu só queria um pouco dar essa perspectiva da coletividade da nossa existência. De conseguir perceber que a gente é um pouquinho, mas a gente interfere. E é interferido, e é interpelado pelas forças que são as forças próprias do universo. Sim. Mas é isso. E aí temos a gente, né, vocês, por exemplo, que estão interpretando todas essas forças. Né? Da astrologia, do estudo dos astros. Isso. O oráculo, de todas as ferramentas que nós temos para nos ajudar nessa jornada. Mas não são muletas e também não são... Eu vou dizer que é um GPS, mas também não é aquela coisa de tá aqui, tá montado, eu fiz para você. Porque senão perde a graça, isso vai contrário à nossa evolução. É verdade. Olá, Fernandinha perguntou quais são as ferramentas. Fê, tarô, baralho cigano, sibila italiana, 1 milhão de oráculos diferentes, as runas que vêm lá desde a época dos vikings, que é um oráculo fantástico, incrível. Próprio mapa astral, e nas suas diversas formas de ser lido e interpretado, a radiestesia, são ferramentas para nos ajudar na nossa evolução, para nos dar um direcionamento, mas não para escolher pela gente. A gente cai na questão do livre-arbítrio que teu tio comentou muito e que eu queria até só fazer um parênteses. Eu penso como você, eu acredito que nós temos um livre-arbítrio, mas até a página 2. Hoje em dia fala muito sobre lei da atração e não sei o que, eu vou cocriar. Se fosse assim, o mundo seria uma grande bagunça, né? O Neymar teria 54 esposas, a Gisele Bündchen 54 maridos e todo mundo pegava tudo. E não é assim. E todo mundo seria milionário. Eu acredito que a gente tem algo acima da gente, assim, pô, até aqui você vai, até aqui você não vai. E aí no fim, a Gisele Bündchen conta no livro que tentou se suicidar. Né? É engraçado, é interessante isso.
Porque não se trata de sucesso, mas de entender o movimento. Teve acho que foi a Tino Onassis, não foi? Que se matou? Uma mulher, uma filha de um cara bilionário, um dos caras mais ricos do mundo. Cometeu suicídio. Você sabe qual é a mais antiga dessas artes dos oráculos? Eu acredito, olha, as runas e o tarô estão ali pau a pau, tá? Porque as runas vêm da época dos vikings, desde lá, muito de trás, e o tarô também vem se você for pegar um estudo mais iniciático do tarô, você vai ver que ele está aqui desde a época que a gente era a sociedade perdida, que agora me fugiu o nome, todo mundo fala dela. Atlântida. Desde a era de Atlântida, o tarô estava aqui e ficou aqui para a gente, comigo, ó, vamos lembrar de onde vocês vieram, para não fazer cagada de novo. Já o baralho cigano veio depois. A Sibila italiana é de 1800 e alguma coisa. Mas eu colocaria o tarô e as runas como um dos mais antigos e os oráculos lá da época da Grécia, que eu não, enfim, né? Eu colocaria os dois. E a astrologia ali, junto com eles, também bem antiga. As sibilas são aquelas que adivinhavam o futuro nos romanos, né? Isso. E aí a gente tem a Sibila italiana, tem a Sibila Baraha, que seria a espanhola, tem a francesa. É como se fosse um baralho, eu até tenho ele aqui, ó, é como se fosse um baralho cigano, mas se você pegar para olhar, ele é todo voltado para um povo de 1800, ó, o dinheiro. Ele tem uma carta aqui, que seria o casamento, que seria essa aqui, o Himeneu, mas eles representavam como a prisão. Eu não gosto de falar. Mas, ó, a desgraça. Por quê? Porque era para um povo de aqui, ó, a prisão. Pode representar até uma gravidez. Por quê? Porque a mulher prendia o homem. Mas é um baralho de 1800 e lá vai alguma coisa. Quando eu vou ler ele, eu tomo muito cuidado ao interpretar com assim, a cara, caiu a desgraça aqui. Eu falo, meu Deus, eu vou morrer. Não, não vai, calma, é um baralho de 1800 e não sei quanto. Aí a gente tá falando de uma sociedade de 1800 e não sei quanto. Na verdade, isso é mais antigo e isso foi resgatado. Muito disso foi resgatado lá pelo pessoal da Helena Blavatsky, aquela turma toda que foi para o Oriente e voltou para cá com conhecimento de lá. A Helena Blavatsky é uma consciência, é que nem a gente vai entrar em conhecimentos mais iniciáticos, né? Não sei se você conhece eubiose, maçonaria, a gente entra em conhecimentos mais iniciáticos, mas a Helena Blavatsky é uma consciência, assim, é uma maga, né? Sem precedentes. A leitura de mão, super antiga. O homem sempre quis saber o seu futuro. É engraçado que o último curso de tarô que eu fiz com a Ana Maria Costa Ribeiro, uma grande astróloga, e ela até comentou, quem não quer saber o futuro não tem futuro. Não que a gente tenha que querer saber tudo, mas assim, a gente tem a curiosidade de se entender. E é daí que vem a questão do homem de saber de onde a gente veio, para onde a gente vai. Porra de café, lá da não faço ideia de onde vem também. Acho que vem lá de Marrocos, parte da África. Muito antiga e muito interessante também, mas essa eu não tenho conhecimento, não faço. Tenho muita vontade de fazer, mas não faço. E tem toda a sabedoria lá da turma do Rio Nilo, né? Os egípcios e o pessoal do Alto Egito. Uhum. Que também tinham muito isso de conhecer, de querer saber do futuro, de procurar oráculos, né? Isso. Essa Sibila, tem uma Sibila que é pintada na Capela Sistina, a Sibila, conhecida como a Sibila de Cuma. Você conhece a história dela? Cara, não, e eu acabei de voltar da Itália e eu estive na Capela Sistina e eu não vi isso. Eu vi pelo negócio da internet, pela a visita que a gente pode fazer lá no Vaticano. Uhum. A Sibila de Cuma é uma
é uma mulher que era uma como chama isso? Uma sacerdotisa, que previa o futuro. Uhum. E ela conseguiu prever o futuro até o final do Império Romano, quando os ostrogodos entram e aí tomam o poder e destroem todo o Império Romano, né? Uhum. E tudo aquilo estava escrito, mas ela não queria entregar porque ela queria ser deusa, ela não queria morrer. Então ela fala, se vocês não me derem a vida eterna, eu vou queimar. E aí ela queima ela queima o segundo. Quando ela vai queimar o terceiro livro, eles dão para ela a vida eterna. E ela então fica contente. Só que ela esqueceu de pedir que ela queria ficar jovem. E ela ganhou uma eternidade, a morte mais terrível que é conhecida, né? Porque ela virou uma uva passa, né? Porque ela não morre, né? E o corpo dela se deteriora inteiro. Então, a Sibila de Cuma mostra um pouco essa... É uma tentativa da Igreja Católica de dizer, olha, não olhem para o futuro. Cara, se a Quem gente olha para o soubesse, futuro corre risco. se a gente soubesse um quinto, acho que não deveria ser um quinto, um vigésimo do conhecimento que o Vaticano tem, e sempre teve, tá ali guardado com eles, a sociedade, sei lá, cara, talvez seja até melhor não saber, porque eu acho que o mundo ia virar do avesso. Acho que sim. Porque eu fico olhando, quando eu me olho, como hoje, por exemplo, eu estou vendo a minha imagem, né? Aí eu olho, que o meu lado aqui está caindo, está desabando, ó, a boca e tal. Eu olho para mim, eu olho para o futuro. E eu acho que deve ser uma sensação de ver... porque o futuro é esse desabamento. Né? Se a gente continuar como está. Uhum. Porque eu acho que o nosso momento é um momento não que a gente tem chance de mudar as coisas para o futuro. Uhum. Eu não sei o que quer, como isso aparece na astrologia, mas não é à toa que todas as estruturas de poder estão caindo. Plutão Né? em Aquário, vai cair mais. Então, não tem mais escola, assim, vamos dizer, aquele professor que sabe tudo, não. Agora é tudo na horizontal, é tudo em rede. O conhecimento se espalha como aquelas raízes da bananeira, sabe? Ela vai se espalhando por baixo. E aí quando você vê, lá longe sai uma bananeira nova. E ela produz aquele fruto e tem que ser derrubada para produzir em outro lugar. Então, essa é uma dinâmica não só da bananeira, é a dinâmica do universo. É a dinâmica da vida. Né? E a gente não consegue olhar para essa vida e ver além dos 80 anos que a gente pode viver. A gente quer ver tudo resolvido no nosso tempo de vida. Só que o tempo de vida do universo é outro. Você quer um spoiler? Sabe a última vez que Plutão esteve em Aquário? É, Revolução Francesa. é. A gente está num tempo desse. Porque é um tempo de ruptura. Porque a Revolução, mesmo você fala de Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa não conseguiu mudar o homem. Nós produzimos isso que a gente chama de modernidade, mas o homem continua o mesmo. Se você pegar um homem do nosso tempo e pegar um homem rico do nosso tempo e pegar sei lá, um político do tempo do Império Romano, eles são iguais.
Dá uma Ferrari para cada um, eles vão fazer a mesma coisa. Então, Entendeu? mas aí tem outras questões a serem colocadas. Acredito que a gente vai ter uma outra ruptura com hierarquias, com... Porque a Revolução Francesa foi isso. A galera se revoltou e botou todo mundo abaixo. Isso tende a acontecer de novo. Agora com a nossa sociedade. Acabar a história de rei, de rainha, o que é muito bom, a gente espera, né? Então, mas nós temos, por exemplo, nós temos a possibilidade, o André Prata, não sei se ele quer tentar nos ajudar na nossa caminhada aqui. O André Prata é um amigo meu. Uhum. Ele talvez possa colaborar com a gente na conversa. Uhum. Então, eu vejo que a gente tem um momento que é... Oi, André. Que é uma possibilidade da gente mudar essa... Mas eu não sei, eu não acredito muito que o homem vai evoluir sem um grande rompimento da... E aí que é legal da gente saber o que está previsto no futuro próximo, assim. Astrologicamente falando? É. Bom, nós Nessa temos entrada Plutão de Aquário. A entrada de Plutão em Aquário? É. Plutão, de uma forma bem vulgar, seria o Darth Vader da astrologia. Tá. O Plutão é um planeta que te leva às profundezas, te leva ao fundo do poço, para que depois ele possa te elevar. Aquário já é o signo da inovação, da inteligência, da tecnologia. A entrada de Plutão em Aquário vai mexer muito com a gente enquanto sociedade, porque até agora ele estava em Capricórnio. Então, a gente vive de uma sociedade, nos últimos 20 anos, né? Enfim, 30. Uma sociedade totalmente hierárquica. O que é Capricórnio? A coisa organizada, estruturada, trabalhar, a meritocracia, o vai, se esforça, faz, acontece. A hora que ele entra em Aquário, e é uma forma gradual, não é assim, entrou em Aquário, pronto. Entrou em Aquário dia 2, dia 3 o mundo vira do avesso. Não, a gente vai começar a questionar, e já estamos questionando as autoridades, o que a gente pensa enquanto sociedade. A gente espera aí da energia material. A gente cria de expectativa, ele vem para mudar a sociedade. Plutão, Netuno, Urano são planetas que a gente chama de sociais, porque eles ficam muito tempo num signo. Então, ele vem para trazer esse sacode. Daqui a pouco, o Urano entra em Gêmeos, vai mexer muito com a comunicação, com a inteligência, com a forma como a gente se expressa, e tudo isso impacta socialmente. O que é esse daqui a pouco? Que Perdão? vai entrar em... Quanto tempo? O Urano entra em Gêmeos em 2026, se eu não estou ficando louca. Plutão já entra em Aquário agora em janeiro. Ele já deu umas passeadinhas em Aquário, ficou retrógrado, daqui a pouco ele entra de vez. E aí a tendência é a questão do... a nossa Revolução Francesa. Entende? Só que agora muito mais tecnológica, vai impactar a tecnologia, vai impactar questões de saúde. Por exemplo, pode falar. Não, pode falar. Não, é só porque eu sempre vejo o Krenak, por exemplo, ele sempre fala que o futuro é como ancestral. O futuro é a volta do homem para encontrar a si mesmo. Uhum. Isso dentro lá da sabedoria dos botocudos lá, que são o povo dele, né? Uhum. Mas você ia falar alguma coisa que você estava... Não, é questão da gente observar.
por exemplo, assim, Plutão está entrando em Aquário, enquanto sociedade ele traz esses impactos. E no seu mapa astral, aonde ele traz impacto na tua vida? Onde você mais vai sentir? São as transformações que Plutão vai trazer diretamente para a sua vida. Você vai ver a sociedade mudar. Enfim, meu pai, que tem 84 anos, se eu perguntar para ele como que foi as mudanças, ele vai pegar várias áreas, vai pegar os Plutões que ele pegou, os Netunos que ele pegou, enfim, e vai conseguir me dizer as transformações que ele viu. Eu vi Plutão em Escorpião, muito pouquinho, agora em Capricórnio, e vou ver a entrada dele em Aquário, vamos ver. Mas para pensar, de 20 anos para cá, como que a sociedade mudou, como que ela se constituiu, formou as hierarquias, agora a gente vem para derrubar. Vai mexer muito com a tecnologia, vai mexer muito com a nossa forma de ver enquanto sociedade. E que bom! Que bom! É um grande privilégio a gente poder ver, entrar e sair de um signo. Que bom! Passar todo esse período e conseguir ver isso tudo. Mas é importante que a gente entenda esse movimento. Né? Então, Que mas a de gente novo... consiga olhar para ele e saber que a nossa vida pode fluir com ele. Mas vai fluir. O Plutão, ele dá um sacode na gente. O Plutão fala muito de morte e renascimento. Se a gente trazer para a mitologia grega, seria Hades. Mas Hades era muito rico, ele era muito próspero. O quanto a gente está disposto a ir a morrer e renascer, aí no nosso mais profundo e vir melhor. O Urano não, o Urano já vem causando com tudo, assim, filho, vamos, eu sou Urano, você faz ou eu faço. Plutão não. Então olha assim, amigo, eu vou te ferrar um pouquinho, eu vou te fazer pensar, mas a hora que você me entender, você sair disso muito melhor. Esse é o desafio, né? Mas assim, tudo é um desafio. E se você for pegar a astrologia para estudar, por exemplo, a última guerra ali da Ucrânia, ela começou entre eclipses. A guerra agora que a gente começou lá de Israel, começou entre eclipses. A pandemia, ela veio numa grande conjunção em Capricórnio que a gente teve lá em 2020. Tudo isso está nos ensinando alguma coisa enquanto sociedade. Se a gente está aprendendo, se a gente está aproveitando isso ou não, é uma outra história. Aí a gente cai no nosso livre-arbítrio. A astrologia se baseia muito pelas 7 leis herméticas, eu não sei se você conhece. Então, eu já li sobre isso. Eu li aquele livro que fala das 7 leis. Eu lembro o nome do também fugiu. Tá. Então, esse... Okay. Mas eu acho muito legal. Eu li esse livro. Cabalion. Caibalion. Isso. Então, a primeira lei hermética fala, o todo é mental. Assim como está em cima, é o que está embaixo. E a nossa representação da nossa vida, né? É isso aí. Mas quando você entende a movimentação celeste, quando você está disposto a olhar para isso, fica mais fácil. Não vai tirar um desafio seu. É porque esse não é o propósito. Sim. Mas te ajuda a entender. Por exemplo, Plutão, ele vai pegar minha casa 2. Casa 2 fala de como eu ganho dinheiro. Eu posso usar esse movimento para me dar bem, ou eu posso me desesperar e falar, meu Deus, Plutão batendo minha 2, eu vou morrer, eu vou ficar pobre. Quando eu entendo o movimento, eu sei que ele vai mexer ali, eu me preparo para ele. Isso. Então, eu tenho o que eu acho bonito é que isso não precisa ser não é um movimento de fé, mas é um movimento de acompanhar o fluxo.
E isso é difícil para as pessoas, porque elas querem ter controle. Mas a grande graça é a gente saber que não tem controle de nada. A gente tem o nosso livre-arbítrio até ali, a gente tem o nosso direcionamento e temos uma coisa que chama autorresponsabilidade, que isso também vira bagunça. Né? Então, tá bom, já que eu não controlo nada, que se dane Deus que faz. Também não é assim. Sim. Mas a graça é entender que às vezes tem coisa que a gente não tem que fazer. Sente e aproveita. Sente e observa. Não é todo mundo que tem essa liberdade. Eu acredito que todo mundo tem essa liberdade. Mas que desfruta dela são poucas pessoas. Aí a gente está falando da escolha de cada um. Como diz a monja, né, Cohen, que o sofrimento ele é opção e não condição. Ela fala, né, o sofrimento é opção. Uhum. Desde que a gente consiga entender o que está acontecendo, que a gente perceba por onde está indo o fluxo da nossa vida, tanto faz se eu vou procurar um oráculo, se eu vou procurar uma igreja, se eu vou procurar seja o que for, né, Alá, né, a gente só tem que entender essa dinâmica de vida, de morte e de alegria. É que eu vejo como coisas complementares. Eu acredito que nós podemos procurar o oráculo, a radiestesia e o mapa e sei lá, mas quais milhões de ferramentas e a nossa fé. Vamos por assim, porque a minha fé vai me motivar a continuar apesar de ele estar, sei lá, errado. O oráculo vai me dar uma resposta que às vezes eu não consigo ter conversando com Deus. Posso ter, posso não ter. Talvez uma pessoa que converse comigo na minha linguagem humana me traga não a resposta pronta, mas me ajude a falar, putz, olha só, não é para esse lado. É um desafio bonito. Mas é um desafio, porque a maioria das pessoas é louca por controle. Eu acho que as pessoas que te procuram, muitas vezes são pessoas que querem saber do futuro para que possam tentar controlar o futuro. Aí é assim que eu perco vários clientes, né? Porque quando a pessoa fala para mim, ai, Gi, exemplo, eu vou para os Estados Unidos ou eu vou para a Europa? Amiga, a energia de ir para esse é esse, a energia de ir para esse é esse, faz a sua escolha. Ah, mas o outro tarólogo é o problema dele. A energia é esse, a energia é essa, a escolha é sua. Não, mas você tem que escolher por mim. Não. Não. É isso que é louco, né? Que as pessoas querem soluções rápidas. Mas elas não vêm. Elas são um processo de vida. Quando a pessoa está aberta a ouvir, realmente aberta, ela tem as respostas dela. O problema é a gente estar aberto. É. Eu tive muitas experiências com várias. Não experiências de fé. A minha experiência de fé é a experiência cristã, católica, que eu chamo de espiritualidade naciana. E ela é o meu caminho, por onde eu vou conseguindo discernir, fazer o discernimento dos espíritos. E é só por ter essa fé bem firme que eu consigo entender que outras manifestações de fé também são bonitas e também são
possíveis e podem te levar a uma vida alegre. Né? E o que eu gosto é de ver como é incrível que aquilo que você lê nas cartas e aquilo que eu prevejo, né, aquilo que quando eu me coloco à disposição de participar de um planeta como se ele fosse um ser vivo, que de fato é, né, e que eu entendo que eu sou aquela parte do planeta que pensa, não eu, né, o ser humano como um todo, e que transforma esse mundo, é muito interessante olhar para isso tudo. E ver que tudo isso está num fluxo de vida que acaba e que começa, né? E aí estão meus filhos, por exemplo, estão na correria deles de trabalho, de arrumar namorada, de sair para beber. E eu estou num outro momento e tudo isso constitui o mundo. Porque o mundo não sou só eu. O mundo é tudo que está à minha volta e todas essas energias e fluxos que estão se passando do meu lado e à minha volta. E isso é bonito. E eu fico imaginando do seu lado, por exemplo, você vendo, por exemplo, sabendo que aquela pessoa não vai ter força e coragem, né, para suportar a notícia de que diante dela tem uma doença fatal, uma doença incurável, né? E você poder também com outras pessoas conversar sobre isso e trazer isso para a vida dela, para que ela possa preparar o coração, a mente, o espírito e a família para esse momento. Mas essas pessoas que estão prontas para ouvir, elas são mais raras, né? São, mas às vezes a pessoa está tão desesperada que ela só quer um colo. E aí depois ela vem numa outra sessão e a gente conversa mais uma vez. Até porque o tarô ele não é ligado a nenhum tipo de religião. Ele é um instrumento, é uma ferramenta, é um mecanismo. Tem profissionais que incorporam e não é o que eu faço. Porque isso, né? A não ser que a gente fale de búzios. Aí os búzios, sim. De matriz africana, tem a ver ali com candomblé, com a umbanda, não sei te explicar porque não é o que eu, né, não é o que eu estudo. Mas é um oráculo também. Sim, é um oráculo, é uma forma de oráculo. Mas assim, Marcelo, quando a pessoa passa na minha sessão, que ela está muito desesperada, que ela fala assim, Gi, você deu um alívio, para mim eu ganhei meu dia. Eu cumpri o que eu tinha que cumprir. Ou, puta, Gi, maravilhosa sessão, me abriu a mente, me fez uma... Cara, que bom. Que bom. Eu imagino. Porque é muito mais legal a gente saber do que é. Saber o que é a vida do que não saber. Vou te contar uma coisa, ninguém sabe. Todos nós estamos aqui para descobrir. Eu, pelo menos, acredito e tenho plena convicção que a reencarnação existe. Até porque se eu não acreditasse em reencarnação, eu acho que eu não acreditaria em Deus. E nem no que eu faço, e seria uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. E eu acredito de verdade que todos nós estamos aqui com o propósito de entender quem somos para poder voltar para casa. Ou a gente vai continuar nesse planetinha aqui, que está passando por uma transformação planetária. O Covid está aí, daqui a pouco vem mais coisa, mas aí é outro ponto, não é o que a gente está conversando hoje. Eu acredito de verdade que está todo mundo na busca de si. E melhorou muito, a espiritualidade cresceu. As pessoas estão mais conectadas, parece que elas estão querendo entender mais. Não que elas tenham deixado de ser materialistas, não é isso, porque continua, né? Isso é claro.
E tá tudo bem, tá tudo certo. Vivemos na matéria, todo mundo gosta de dinheiro. Acho uma hipocrisia. Ai, gente, dinheiro não traz felicidade, não traz, mas ajuda em bastante coisa. Vamos ser realistas, estamos no mundo material e tá tudo bem. Ninguém tá aqui jogando ninguém. Mas as pessoas estão, acredito eu, que começando a buscar mais algo além disso aqui, do físico. E que bom. É um desafio. Acho que nós já conseguimos os nossos 10 minutos que a gente perdeu fora do ar. Acho que sim. Chegamos às 10 horas e 10 minutos. A gente podia terminar. Não sei se você quer falar alguma coisa, uma mensagem, algo que você... Deixar as suas redes, como é que as pessoas te acham. Vocês podem me procurar por @Oráculos da Vida, se quiser conversar sobre tarô, sobre astrologia, enfim, radiestesia, estou à disposição. E a mensagem que eu dou é cuidado com quem você procura e com quem você entrega a sua vida. Às vezes, no momento de desespero, a gente quer ouvir qualquer coisa de qualquer um. E é aí que a gente se enrosca. Porque aí um fala assim, é macumba, me paga não sei quanto que eu vou tirar, é o outro que vai te encher a cabeça. Respira fundo. Saiba para quem você entrega a tua vida. Infelizmente, no meio que eu atuo, muitas pessoas abusam da fragilidade do outro, como você bem colocou, que nós somos muito frágeis, para ganhar dinheiro. E saber que, assim, como diria Chico Xavier, tudo passa. Vai dar tudo certo. No final, tudo se acerta. No final, tudo se acerta. Basta seguir o fluxo. É isso. É isso aí. Eu acho que é interessante isso. E acho que é bom da gente saber dessas energias todas que estão à nossa volta. Sim. Ajuda muito a gente a se preparar, a entender por que as coisas estão como estão. O que, de novo, a gente tem escolha. O fato de Plutão estar entrando em Aquário vai impactar um monte de coisa? Vai. Mas se eu vou usar isso para o bem ou para o mal, aí já passa a ser uma escolha minha. Então tá. Certo? Conseguimos. Aos trancos e barrancos. Deu tudo certo. Mercúrio retrógrado nos deu paz. Que bom. Tá bom, então. Foi A um gente vai prazer. se falando, porque eu acho que a gente tem mais encontros pela frente. Claro, vai ser um prazer. A gente tem que combinar mais. Hoje a gente falou de uma forma geral, mas eu queria falar mais sobre tarô, sobre as cartas, essas coisas. Vamos sim. Pode Podemos ser? falar das cartas regentes de 2024. Vamos lá. Vamos sim, vai ser um prazer. Vamos deixar passar o final do ano e a gente remarca. Combinado. Querido, Tá muito bom? obrigada. Se você precisar, à tua disposição. Muito obrigada pelo espaço. Fica com Deus, que 2024 seja um ano incrível para você, que Plutão, independente do impacto do teu mapa e os trânsitos aí de 2024, sejam generosos contigo. Tudo de bom. E estou à disposição. Bom, boas festas para você. Obrigada. Beijo.